Infelizmente, existem algumas pessoas que não podem fazer implantes dentários, seja por um período ou seja pelo resto da vida. Se você quer saber se você é uma dessas pessoas, fica comigo até o final do vídeo que talvez eu tenha uma solução para você. Eu sou o Dr. João Carneiro, mestre e especialista em implantes dentários. Você está no canal Odonto Carneiro, onde eu faço vídeo toda semana para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde bucal. Se você gosta desse conteúdo e quer cuidar melhor da sua saúde bucal, aproveita para se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos. Os implantes dentários são essenciais para manter a saúde bucal daquelas pessoas que tiveram a infeliz experiência de perder algum dente. Curioso que no Brasil nós damos importância para a nossa saúde bucal e para a nossa aparência do sorriso. E nem todos os países são assim. A gente pode ver que em muitos países eles não dão tanta essa importância quanto a gente dá no Brasil. E a gente até vê muitos famosos que têm dinheiro, têm condições de fazer um tratamento de excelência e ainda assim tem aqueles dentes que não são assim tão bonitos, digamos assim, não são tão estéticos, que podem ter problemas até mais graves. E isso é uma vantagem no Brasil, que no Brasil a gente tem uma excelente qualidade de tratamento odontológico. Talvez você tenha caído de paraquedas nesse canal e não sabe nem do que eu estou falando, então eu vou dar uma breve explicação sobre o que é implante dentário para que você não fique perdido. Quando a pessoa perde um dente, a gente pode substituir esse dente com um dispositivo que vai substituir primeiro a raiz, que vai ser o implante que pode ser feito de titânio ou de zircônio, como nas fotos. Depois é feito um dente em cima desse implante, que ele pode ser ou parafusado ou colado, aqui no consultório a gente chama de cimentado, e esse dente pode ser feito de diversos materiais, como resina, porcelana, metal, acrílico ou zircônio. E as vantagens são inúmeras em comparados com outras alternativas de tratamento, como a sua durabilidade, a qualidade do material, a estética, ou a vantagem de ele ser um tratamento onde o dente fica fixo, ou os dentes, se forem mais dentes, e muitas outras vantagens que eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre as vantagens de se fazer um implante dentário. Se você tiver vontade de que eu faça um vídeo só sobre isso, pode comentar aqui que eu faço um vídeo contando quais são as vantagens e desvantagens também, tem suas desvantagens de fazer os implantes dentários. Quais são as pessoas que podem fazer implantes dentários? Quais são os candidatos que são ideais para esse tratamento? São aquelas pessoas que têm uma saúde geral de boa qualidade, que têm uma saúde bucal de boa qualidade, sem encargo dos outros dentes, sem presença de tarto, com a gengiva saudável, de preferência que não sejam fumantes. E a idade pode parecer que seja um problema para a pessoa para poder fazer um implante dentário, mas a idade em si não é um limitador. O que pode ser um problema é há quanto tempo a pessoa perdeu o dente. Então vamos supor, às vezes a pessoa tem 70 anos, mas perdeu o dente tem 1 ano, 2 anos, não vai ser um problema. Agora se a pessoa tem, sei lá, 40 anos, 50 anos e perdeu o dente quando tinha 20, já tem 20, 30 anos que está sem um dente. Então isso dificulta o tratamento, a pessoa vai ter menos osso para poder fazer aquele implante. Agora, quem é que não pode fazer esse tratamento? Quem é que não pode fazer implante dentário? Quem não pode ser submetido à cirurgia para colocar os parafusos de titânio ou de zircônio? Vale ressaltar, antes de eu falar quem não pode, que a palavra final de quem pode ou não pode fazer os implantes vai ser do cirurgião dentista que estiver avaliando a pessoa presencialmente. Ou se for uma consulta digital, não sei como é que funciona isso hoje em dia, mas o ponto relevante é, aqui eu vou te ajudar a você poder questionar e conversar com o seu cirurgião dentista para você entender melhor a sua situação. E às vezes se ele te falar alguma coisa que talvez seja incoerente, você queira perguntar uma segunda opinião, você já vai ter um conhecimento prévio para você não ficar lá sem saber nada do que ele está te falando. Pacientes que têm ou tiveram câncer, dependendo do seu grau e de qual foi o tratamento escolhido. Quando a pessoa tem um câncer que foi muito grave, teve um tratamento de radioterapia muito avançado e quimioterapia, isso pode influenciar diretamente nas células ósseas daquele paciente. Então, na hora que ele entra num processo cirúrgico, a cicatrização daquele paciente não está muito boa. Então, por conta desse tratamento, se for um tratamento que foi muito agressivo, ele vai ter limitações para a sua regeneração. Isso pode causar o que ele chama de necrose óssea.
Então, aquele paciente que sofreu um tratamento muito intensivo de radioterapia, normalmente a gente contraindica de fazer um implante para que ele não tenha essa necrose óssea, que seria a morte das células do osso. Então, em volta do implante, ela acaba tendo uma necrose e acaba perdendo aquele implante e é uma difícil cicatrização. Então, normalmente, para esses casos, a gente contraindica fazer implantes dentários. Aquelas pessoas que têm doenças cardíacas graves, também a gente costuma contraindicar porque tem muitas alterações sistêmicas que vão influenciar e prejudicar a regeneração e a recuperação da pessoa após entrar numa cirurgia. Pessoas com doenças autoimunes têm uma taxa maior de desenvolver periodontite. E a periodontite seria uma doença em volta dos dentes, ele normalmente é um acúmulo de bactéria. E esse acúmulo de bactérias vai influenciar diretamente na taxa de sucesso daquele implante, porque se ele for contaminado, ele não vai cicatrizar da forma que a gente gostaria. Dificilmente ele vai osteointegrar, que a gente chama osteointegral, é o nome que a gente dá quando o implante cicatriza no osso. Claro que se a gente conseguir manter aquela saúde periodontal do paciente durante, antes, durante e depois da cirurgia, aumenta a chance da taxa de sucesso, aumenta a taxa de sucesso para a realização de implantes dentários. Pessoas que fumam cigarro, cachimbo, charuto ou maconha, isso atrapalha diretamente na cicatrização daquele paciente. Então, às vezes ele tem um sangramento muito menor do que deveria, e a gente quer que ele tenha um sangramento ideal, não é nem mais nem menos, para que aquele implante tenha uma qualidade melhor. E também o cigarro e essas outras drogas, eles vão atrapalhar, contaminar aquele implante, ele vai atrapalhar naquela cicatrização. Então existe uma chance maior de que não tenha sucesso na hora de realizar implantes dentários. Mas isso não quer dizer que aqueles pacientes fumantes não possam fazer implantes dentários. Diminui a taxa de sucesso, mas eu mesmo tenho pacientes que eu já fiz implantes dentários que eram fumantes e que eu obtive sucesso. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele fez implante dentário há mais ou menos um ano e ele já está com o tratamento finalizado, só está voltando para sua consulta de retorno. Então vale ressaltar que eles atrapalham, mas não necessariamente excluem a possibilidade de fazer implantes dentários. Vai depender também muito da quantidade que o paciente fuma. Às vezes o paciente fuma um cigarro por semana, então diminui muito a influência que aquele cigarro causa diretamente no tratamento de implantes dentários. Claro que para outras coisas eu não posso informar sobre como que vai ficar o pulmão da pessoa e tudo mais, mas sobre um tratamento de implante, um cigarro por semana não seria uma coisa extremamente prejudicial. Já aquela pessoa que fuma vários cigarros no mesmo dia, vai diminuindo cada vez mais a qualidade da cicatrização, a qualidade da regeneração daquele paciente. Outras coisas que as pessoas fumam, como o vape, narguilha ou narguilé, eles não têm pesquisas diretamente sobre esse assunto, se eles influenciam diretamente ou não numa qualidade de regeneração óssea para um tratamento de implantes dentários. Então eu não posso informar se o vape vai causar ou não uma piora para pessoas que precisam fazer implantes dentários. Pacientes que possuem diabetes descontroladas também são contraindicados de fazer implantes dentários. Acontece que esses pacientes, quando entra uma cirurgia, quando a sua diabetes está descontrolada, o grau de sangramento, a hemorragia é muito maior, então a gente costuma contraindicar esses pacientes de fazerem cirurgia. Não quer dizer que eles não possam fazer cirurgia, eles só precisam deixar a sua diabetes controlada para que ele possa entrar numa cirurgia. Para todos esses casos, existem as suas exceções que quem vai saber te informar vai ser o seu dentista. Então, por exemplo, a pessoa vai chegar no meu consultório, eu vou avaliar e vou informar se ele pode ou não fazer uma cirurgia. Dependendo, se for uma cirurgia minimamente invasiva, a gente pode entrar num caso que vai ser uma exceção, que aquele paciente talvez não poderia fazer uma cirurgia grande, mas se for um implante só, com uma técnica minimamente invasiva, onde a pessoa faça uma cirurgia guiada, que vai ser apenas um furinho, talvez a gente considere fazer o implante sim. Mas isso vai depender muito do caso e de como estão as condições daquele paciente. Mas para aqueles pacientes que não podem fazer implante, que chegaram na conclusão com o seu dentista que não pode fazer implante de jeito nenhum, existem alternativas onde a pessoa pode fazer uma prótese total, que seria aquela famosa dentadura, que serviria para cobrir todos os dentes, quando a pessoa não perdeu todos os dentes, ela usa a dentadura para substituir os dentes que ela tinha permanente. Ou, em caso que a pessoa não perdeu todos os dentes, ela pode usar o que a gente chama de prótese parcial removível, ou seja, é uma prótese parecida com a prótese total, que seria a dentadura, só que ela tem apenas os dentes que estão faltando.
Então, para aqueles pacientes que perderam 1, 2, 3, vários dentes, mas ainda tem um outro, ela pode usar essa PPR ou prótese parcial removível. Também existe a possibilidade de fazer uma ponte fixa, onde a pessoa utiliza 2 dentes como pilares para que eles sustentem o dente do meio. Então existe essa possibilidade de tratamento. A desvantagem é que tem que desgastar 2 dentes para fazer um só. Então nem sempre é uma opção viável. Acontece quando a pessoa já tem 2 dentes desgastados, a gente aproveita que eles já estão desgastados para poder fazer uma ponte. Mas não é sempre uma possibilidade. É mais para quem não pode mesmo fazer cirurgia e precisa colocar o dente. Vamos supor que a pessoa está sem o dente da frente, a pessoa não vai ficar sem o dente da frente. Então, para que evite uma cirurgia, a gente poderia fazer essa ponte fixa. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para compartilhar com algum amigo seu e a gente se vê semana que vem.